Bom, nessa nossa aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre misturas gasosas, perfeito? Vamos lá? Bom, pessoal, inicialmente é importante a gente compreender que dentro da mistura gasosa a gente tem alguns gases, né, 2 ou mais gases, e cada um deles vai contribuir com uma parte, tanto da pressão quanto do volume dessa mistura. A contribuição da pressão é chamada pressão parcial e a contribuição do volume é volume parcial. Tudo bem? Então, esses são dois conceitos aí que a gente já vai explorar logo na sequência. Mas aqui de inicial, é importante a gente compreender o conceito de fração molar, tá bom? Como que eu determino a fração molar de um gás? O que é a fração molar de um gás? A fração molar de um gás nada mais é do que a porcentagem que eu tenho desse gás na minha mistura. Só uma coisa importante, essa porcentagem tem que ser em mol, tá certo, galera? No próprio nome, ó, fração molar, tá? Então, para eu determinar essa fração molar, eu vou fazer o seguinte. A fração molar de qualquer gás presente na minha mistura sempre vai ser o número que eu tenho de mols desse gás dividido pela quantidade total de mol dos gases. Perfeito? Tá? Então, é só dividir o número de mols do seu gás pela quantidade total da mistura. Tá? Então, aqui um exemplo. Vamos supor que eu tenho uma mistura gasosa formada por 3 gases, A, B e C, e as quantidades que eu tenho desses gases são 3 mol, 5 mol e 12, tá? Respectivamente. Eu quero saber a fração molar de cada um deles. Então, aqui vai ficar da seguinte maneira. A fração molar do gás A vai ficar 3 dividido por 20, certo? Se eu fizer a conta, galera, 3 sobre 20 vai dar 0,15. Fazer a mesma coisa aqui para o B. A fração molar do B, ó, o B eu tenho 5 mols. Então, vai ficar 5 dividido por 20, que vai dar 0,25. E para eu achar a fração molar do gás C, é só fazer 12 dividido por 20. Essa conta vai dar 0,6. O que é esse 20, galera? Esse 20 é a quantidade total, né? Se eu pegar o 3, somar com 5 dá 8. 8 com mais 5 dá um total de 20 mols, tá certo? Então, é a quantidade total, tá? Como eu falei lá atrás, a fração molar ela também pode indicar a porcentagem, né? Em mol. E aqui, ó, se eu pensar 0,15 é a mesma coisa que 15 sobre 100. Então, isso daqui é 15%. 0,25 é a mesma coisa que 25%. E 0,6 é a mesma coisa que 60%. Olha que interessante. Se eu pegar a fração do gás A, somar com a fração do B, mais a fração do C, dá 1, galera. Porque, ó, 0,15 com 0,25 dá 0,40. Com 0,60 dá 1. E, consequentemente, se eu pegar 15%, somar com 25 e somar com 60 dá 100. Tá certo? Então, essa soma dando 1 ou 100% sempre vai ser dessa forma, tudo bem? Porque é a quantidade total e o total é sempre 100%. Fechou? Então, não se esqueçam. Para calcular a fração molar de um gás, vocês vão pegar a quantidade do gás e dividir pela quantidade total de gases da mistura. Sempre em mol, tá certo, gente? Tá? É o primeiro conceito aí importante. Agora, vamos para a pressão parcial. A pressão parcial, qual é a definição? É a pressão que o gás exerceria caso ele estivesse sozinho dentro do recipiente na mesma temperatura da sua mistura, perfeito? Então, é como se eu tirasse todos os outros gases e deixasse apenas um dos gases da mistura para verificar qual é a pressão exercida por ele nessas condições, tá certo? Então, aqui tem uma coisa importante, ó. A pressão total da sua mistura, ela é igual à pressão do gás A mais a pressão do B mais a pressão do C, ou se tiver, galera, pode ter mais gases aqui, tá bom? Não tem problema. Isso daqui é uma lei chamada Lei de Dalton, tá certo? A Lei de Dalton, ela diz o seguinte: em uma mistura gasosa, a soma das pressões parciais me dá a pressão total,
tá? Isso a gente vai utilizar em resolução de exercícios mais para frente. Só que vamos entender, existe uma outra maneira, né? Como que eu posso calcular, por exemplo, a pressão de um gás parcial, tudo bem? A pressão parcial de um gás é a fração dele, lembra que a fração é a mesma coisa que a porcentagem dele, certo? Vezes a pressão total da sua mistura. Então, isso daqui é uma maneira de calcular a pressão de um gás, tá certo? Só que vocês têm que lembrar que a gente também já viu o PVNRT. Então, pelo PVNRT ficaria assim, ó, a pressão do gás vezes o volume total da minha mistura é o número de mols do meu gás vezes o R, que é a constante universal, vezes a temperatura. Perfeito? Aqui eu tenho uma observação para vocês. Voltando aqui, ó, lembra que eu falei que fração molar é o número de mols do gás pela quantidade total de gases? Só que existe uma outra maneira de calculá-la. Olhem aqui, ó. Eu posso isolar o X do gás. Se eu isolar o X, que é a fração, eu posso passar a pressão total dividindo. Então, fica a pressão do gás dividido pela pressão total. E por que eu posso pegar a pressão do gás e dividir pela pressão total e eu chego também na fração do gás? Porque pressão e número de mols, não se esqueçam disso, são grandezas diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, a relação tem que dar o mesmo resultado. Perfeito? Continuando então, ó, um exemplo para nós calcularmos aí a pressão parcial de cada gás. Então vamos lá. Ó. Considerando a mesma mistura do exemplo 1. Então vamos lá recapitular, né? Lembra lá que na mistura eu tinha 3 gases, né? O gás A, o gás B e o gás C. E as suas frações molares eram 0,15, 0,25 e 0,6, 0,60. Eu quero determinar a pressão parcial de cada gás dentro dessa mistura, tá? Levando-se em conta que a pressão total é de 2.000 milímetros de mercúrio. Aqui eu posso proceder de várias maneiras, tá? Primeiro eu vou fazer utilizando essa formulinha que eu acabei de passar aqui para vocês, ó. A pressão do gás é a fração dele vezes a pressão total. Então vamos lá. Vou calcular a pressão do A primeiro aqui, ó. A pressão do gás A vai ser igual a 0,15, que é a sua fração molar, vezes 2.000. Tudo bem? Vou só colocar as expressões algébricas aqui e depois a gente faz a continha tudo junto. A pressão do gás B vai ser 0,25 vezes 2.000. E a pressão do C é 0,6 vezes 2.000. O primeiro, galera, vai dar 300 milímetros de mercúrio. O segundo vai dar 500 milímetros de mercúrio. E, teoricamente, galera, eu não precisaria fazer a última conta. Por quê? 300 com 500 dá 800. A minha pressão total, ela não é 2.000? É só eu ver o quanto falta. Lembra lá que eu falei também aqui, ó, vou voltar um pouquinho. Lembra da lei de Dalton? A lei de Dalton diz que se eu somar as pressões de cada gás, eu chego na pressão total. Se eu tenho 3 gases e eu achei a pressão de 2, a terceira é o que falta para chegar no valor final, que no caso é 2.000. Mas fazendo a continha aqui, vai dar 1.200 milímetros de mercúrio. Isso é uma maneira de resolver esse exercício, perfeito? Só que eu também posso pensar o seguinte, porcentagem, né? Por exemplo, ó, lembra que eu falei que o 0,15 é 15%? Então, se eu fizer 15% de 2.000, opa, faltou um zero aqui, né? Vai ficar 15 vezes 20, que dá 300. Não vai mudar o resultado, entenderam? Então, eu prefiro trabalhar as misturas gasosas como um conceito de proporção, porcentagem. Lembra sempre do conceito de fração molar, tá certo? Mas isso também é uma forma da gente resolver aí a questão, tá certo? Eu posso fazer tudo por regrinha de 3. Leve em consideração que, por exemplo, o 2.000 é 100% e 15% é x. Perfeito? Então, dá para fazer também por regrinha de 3, tá? Então, esse é o conceito aí de pressão parcial de um gás, tá certo?
Agora vamos para o volume parcial. O volume parcial de um gás é o volume que esse gás ocuparia caso ele estivesse submetido à pressão total da mistura, tá? Então, aqui o conceito é muito semelhante ao de pressão parcial, pressão total. Então, ó, o volume total da sua mistura vai ser a soma de todos os volumes de cada gás. E essa lei, galera, ela recebe o nome de Amagat. Perfeito? Então, a lei de Amagat, ela fala o seguinte: a soma dos volumes parciais é igual ao volume final da sua mistura, o volume total dela, tá? Como que eu consigo calcular o volume parcial da minha mistura, né? De um gás, enfim. O volume parcial do gás, na verdade, é a fração molar desse gás vezes o volume total da minha mistura. Agora, eu também posso usar o PVNRT. Então, vamos lá. No PVNRT vai ficar pressão total vezes o volume do gás que eu quero calcular é igual ao número de mols desse gás vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Aqui, mais uma observação. Se eu isolar o X, que é a fração molar do gás, vai ficar volume do gás dividido pelo volume total da minha mistura. Lembra lá atrás que eu falei que fração molar é uma proporção entre os mols, né? O número de mols do gás pelo número de mols total? Por que que aqui eu posso relacionar o volume do gás pelo volume total? Porque volume e número de mols também são grandezas proporcionais. Quanto mais quantidade de gás eu tenho, quanto mais mols eu tenho, maior, teoricamente, é o volume ocupado. Perfeito, gente? Só uma coisa importante, então, tá? Antes da gente prosseguir. Se eu quiser calcular o volume parcial, eu vou utilizar a pressão total. Na continha, ó, volume parcial, pressão total. E se eu quiser calcular a pressão parcial do meu gás, no volume eu vou trocar pelo valor total. Então não se esqueçam disso, tá bom? Volume parcial, pressão total. Pressão parcial, volume total. E só para ponderar, não existe temperatura parcial, tá certo? Nesse caso que eu dei lá o exemplo no comecinho, eu tinha 3 gases dentro de um recipiente, certo? Se um deles estiver na temperatura de 300 Kelvin, os outros também vão estar na mesma temperatura. Não tem como um gás estar numa temperatura, tá? Nessas condições que a gente está abordando, e os outros estarem numa temperatura diferente, tá? Então, a temperatura de um gás é igual à temperatura do outro numa mistura, tá? Não se esqueçam disso. Pra gente, encaminhando aí pro final da nossa aula, galera, vamos falar um pouquinho, então, da parte final, que é volume parcial. Então, vamos lá, ó. Considerando o mesmo exemplo 1, tá? Determine o volume parcial de cada gás, sabendo-se que o volume total da mistura é 5 litros. Aqui eu vou resolver de um jeito diferente, tá? Ó, vamos lá. Lembra lá que o gás A é 15% em mol, o gás B 25% e o gás C 60%. Esses 5 litros não é o volume total? Então, esses 5 litros equivale à mistura toda, 100%. 25% X. Você vai falar, nossa, mas por que você trocou o 25 e não trocou o 15? Porque o 25, galera, ele é proporcional ao 100 dividir por 4, certo? Então, se eu pegar o 5 e dividir por 4, X vai ser igual a 5 sobre 4, certo? Que vai dar 1,25 litros. Esse é o volume de quem? Do gás B. Certo? Agora eu vou fazer para o gás C, que 60% é um valor mais redondo, né? Para a gente fazer cálculo. 5 litros é 100%, 60% Y. Aqui vai ficar que Y é igual a 300 dividido por 100. Então, eu tenho 3 litros do gás C. Consequentemente, usando a lei de Amagat, né? Lembra lá, o volume total é a soma dos parciais.
VA mais VB mais VC. 5, o volume do A eu não calculei ainda, né? O volume do B é 1,25 e o volume do C é 3. 3 mais 1,25 dá 4,25. Para chegar nos 5, portanto, o volume do gás A é de 0,75 litros. Perfeito, gente? Então, esses conceitos iniciais são muito importantes para as nossas próximas aulas. A gente vai fazer exercício sobre esses assuntos, tá certo? Então, o mais importante aqui, fração molar, não esquece que é uma porcentagem, né, de cada gás da mistura, lembrando que tem que ser em mol, mas a proporção se mantém se for em pressão e volume, tá certo? Se eu quiser calcular a pressão parcial, eu tenho que usar o volume total da minha mistura. E se eu quiser calcular o volume parcial, eu tenho que utilizar a minha pressão total. Beleza, galerinha? Por hoje é só então. Um abraço e bons estudos, galera!